José era efetivamente um homem corrente, em quem Deus confiou para operar coisas grandes, sobreviver tal como o Senhor queria, todas e cada um dos acontecimentos que compuseram a sua vida. Por isso, a Escritura Santa louva José, afirmando que era justo. E na linguagem hebraica, justo quer dizer piedoso, servidor irrepreensível de Deus, cumpridor da vontade divina. Outras vezes significa bom e caritativo com o próximo. Numa palavra, o justo é o que ama a Deus e demonstra esse amor, cumprindo os seus mandamentos e orientando toda a sua vida ao serviço dos irmãos, os outros homens. Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa Teologia do Corpo e o Presépio. Hoje vamos falar desse santo homem, São José. E através do exemplo de São José, vamos falar sobre a paternidade. Quis começar com esse texto de São José Maria Escrivá, do livro Cristo que Passa, que você encontra na tradução da Bíblia Sagrada da Universidade de Navarra. Essa Bíblia ela tem os trechos, a leitura sagrada e comentários. Então, recomendo essa leitura, esses textos que nos ajudam a aprofundar ainda mais nas Escrituras. São José, desde os primórdios da igreja, foi visto como o patrono, aquele guardião da igreja. Quantos santos, pegando a experiência de Santa Teresa d'Ávila, que recorria à devoção josefina para pedir algo, porque via em São José a figura deste pai. Pai adotivo de Cristo, pai adotivo de cada um de nós. E aqui a figura da paternidade. Imagina você, um homem chamado a ser pai, a assumir uma criança que não seria dele. Na época, lá atrás de Jesus, um homem aceitar uma mulher já grávida era um escândalo. Mas a gente está falando de um homem justo. A gente está falando de um homem que tinha um coração segundo os desígnios de Deus. A leitura que nós vamos meditar hoje é tirada de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Então, Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de morarem juntos, notou-se que tinha concebido por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, como era justo e não a queria infamar, resolveu deixá-la secretamente. Mas andando ele com este pensamento, apareceu-lhe em sonhos um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha anunciado pelo profeta que disse: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem será dado o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua esposa, a qual, sem ele a conhecer, deu à luz um filho, e ele pôs-lhe o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A figura de São José, para nós homens, é uma figura que vai nos ensinar da virilidade. São José, da linhagem, da estirpe de Davi, vai ensinar a cada um de nós, meus irmãos, a virtude necessária para ser masculino, para viver a nossa masculinidade. Primeiro, um homem justo, um homem temente a Deus, mas mais do que isso, um homem disponível a sacrificar-se, a dar a vida, a renunciar a si mesmo para os planos maiores de Deus. A masculinidade e assim a paternidade
ela é vista pela igreja com um carinho muito grande, porque um dos atributos que nós damos a Deus é chamado de Pai. Por isso, o Pai do céu quis escolher como um sinal visível, lembra a sacramentalidade do mundo, sacramentalidade do corpo? Como um sinal visível de sua paternidade, quis escolher a figura de José. Um homem simples, mas ao mesmo tempo grandioso. Quantos de nós, meus queridos irmãos, precisamos aprender com São José a capacidade de contrariar os nossos sonhos, os nossos projetos? Hoje existe uma tendência a fazer com que os homens sejam pessoas egoístas. Se a gente voltar 2 gerações, poderíamos ver homens que davam a vida, que renunciavam a si mesmo, deixando para as pessoas que estavam ao seu redor o melhor, e só depois se fazia algo para ele mesmo. Hoje a ideia é diferente, né? É o homem primeiro, eu primeiro, né? Vamos sair todo mundo correndo e fazer cada um por si, Deus por todos, né? Que seria a máxima. E São José vai nos ensinar algo totalmente diferente. São José vai nos ensinar a doação de si, a renúncia de si mesmo em prol do outro. Vive a paternidade espiritual, a paternidade adotiva de Cristo, e assim nos ensinando, homens, a assumir o cuidado com todas as pessoas que estão ao nosso redor. É próprio do universo masculino este cuidado e essa proteção a todos que se encontram próximos. Um homem virtuoso é capaz de dar a vida, doar a vida por aqueles que ele ama. É interessante que no presépio a figura de São José é retratada em pé, com um cajado na mão, ou mesmo com uma lamparina. O que é essa simbologia? O estar de pé, de prontidão, uma posição de serviço, de disponibilidade. O cajado, a firmeza, a decisão, o estar pronto para ir aonde for preciso. A lamparina, sinal de sabedoria, sinal de andar à luz, e aqui é a luz de Cristo. Por isso nós homens precisamos aprender com São José a sair de nós mesmos, a sair desta cultura do egoísmo e ir para a cultura do Evangelho, a cultura do dar de si em prol do outro. Por isso quero te convidar, meu irmão, a rezarmos juntos, pedindo pela intercessão de São José, que sejamos esses homens que Deus espera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos, neste dia, São José, recorrer à vossa intercessão. Tu que foste o homem que Deus quis qualificá-lo como justo, que Deus quis dizer de ti, definir-te como justo, como homem piedoso, como homem coerente, como homem temente a Deus. Intercede a Deus por nós, intercede ao Pai por nós, para que assumamos esta paternidade que é própria do universo masculino. Este senso de defesa, de proteção, de cuidado, de disposição ao serviço, a servir os outros, a dar a vida se for preciso para os outros, em defesa daqueles que são mais fracos, em defesa daqueles que amamos. Ajudai-nos, São José, a sair do egoísmo de nossas satisfações pessoais, para que vivamos aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus nos pede. Se for possível, São José, ensina-nos a tua dimensão de amor e doação a Cristo, a Virgem Maria. Ensina-nos a amar a Deus e a sermos homens totalmente disponíveis à vontade do Pai, que nos chama a viver em nossa carne a paternidade divina, ser reflexo, sinal visível da paternidade divina. Nas vossas maiores angústias e aflições, o anjo do Senhor não vos valeu, valei-nos São José. Meus irmãos, sejamos esses homens, sejamos esses pais, porque a humanidade hoje
precisa. Hoje vivemos uma carência de pais. Temos muitos homens no mundo, mas a humanidade clama por pais. Pessoas capazes de dar a vida, pessoas capazes de viver a masculinidade, aquilo que é próprio, a força, a decisão, a coerência, a proteção. O mundo hoje é órfão. Como assim, Vinícius? O mundo hoje carece de homens capazes de dar este sim a Deus. Como a Virgem Maria disse sim à maternidade, São José disse sim à paternidade. Precisamos, nós homens, assumirmos o nosso papel de pais para cuidar de todos que estão ao nosso redor e assim dar a esperança que o mundo precisa, não por nossos méritos, não porque somos bons, mas porque Deus quis que nós, homens, carregássemos a honra de sermos chamados pais, como o Pai do céu é. Que Deus te abençoe e que São José interceda por você.